Você teve uma semana cheia aí para se trabalhar, soube dos grupos dessa segunda fase. Qual é o balanço que você faz nessa pré-estreia da segunda fase, já que amanhã o time joga contra a Inter de Limeira lá fora de casa? Um jogo de grande dificuldade, né? A gente sabe que uma chave com 4 equipes passando 2, a gente estreando fora, um resultado positivo pode nos colocar numa situação muito confortável. Então a gente está indo com esse objetivo, a gente respeita muito a equipe da Inter, sabe das dificuldades que vai encontrar, mas está indo aí com a ideia de fazer um grande jogo e pontuar. Você vem de bons resultados, né? Desde a vitória do Come Fogo, apenas um gol tomado contra a equipe do Mirassol, uma defesa consistente, um ataque que vem funcionando. É isso que te dá de fator positivo para você começar essa segunda fase bem? E o que você já sabe da Inter de Limeira, um time que teoricamente foi bem na primeira fase e agora é o primeiro adversário da Comercial na segunda fase? A gente já vem treinando para minimizar o que a Inter tem de melhor, né? A gente tem as informações aí, está trabalhando em cima delas. E tranquilidade, cara. Eu acho que o nosso momento é bom sim, mas a gente tem que ter os pés no chão e saber que está começando uma nova competição agora, né? Uma fase que está todo mundo com 0, então o que a gente fez ficou para trás e agora a gente precisa reeditar as boas atuações. E é nesse pensamento que a gente viaja. A gente sabe que nossa equipe vive um momento coletivo muito bom, né? A gente sabe que a nossa equipe está sólida e a gente precisa fazer um grande jogo aí para buscar o que a gente quer, que é largar bem nessa fase. Em conversas com alguns jogadores durante a semana, eles estão conscientes de alguns erros que foram cometidos na primeira fase, na segunda fase não são perdoáveis, não tem tempo de recuperar. E eles têm comentado que você tem batido bastante nessa tecla também, né? Quais são esses erros que você pontua que aconteceram na primeira fase que na segunda fase não podem acontecer? Eu acho que não dá nem para culpá-los pelas situações que aconteceram, né? Eu acho que a gente acabou escorregando em alguns momentos que a gente estava em desequilíbrio, ou com relação à formação, ou com relação ao momento que a gente tinha feito 2 partidas e talvez a gente não tenha se preparado tanto emocionalmente para a terceira, entendeu? Então a gente acabou escorregando, mas isso é responsabilidade minha total. Eles estão isentos e eles estão com bastante crédito aí pelo que eles vêm fazendo. Então eu tenho certeza que agora a gente vai reeditar uma nova fase boa. Eu tenho certeza que a gente vai buscar para estar tranquilo aí e brigar entre os 8 melhores da competição, que é o nosso próximo objetivo. Em relação ao time, sei que você só vai soltar na boca do vestiário ali minutos antes da partida, mas volta a ser aquele time que com a Cleison, o Hildo no meio, a zaga com o Celso também, com o Rafael Tavares, aquele time que vinha desempenhando bom futebol nas outras partidas, já que na última contra o Mirassol você fez alguns testes? Cara, o nosso time hoje não tem segredo, né, cara? É um time que encaixou, é um time que tem identidade, então, sem dúvida, acho que a ideia é reeditar uma equipe forte e que vem ganhando cada vez mais sequência. A gente tem uma ou outra alteração que pode acontecer, mas que não altera o sistema, né? Alteração tática, como a gente faz durante os jogos, a gente pode fazer no início e depois retornar a uma situação que a gente vem fazendo, né? Algumas opções importantes. A gente sabe hoje que a gente tem uma suplência muito forte, cara. Suplência entre aspas, porque são jogadores que podem entrar no time a qualquer momento. Mas a gente sabe que a gente está levando para o jogo 18 jogadores com condição de jogar. Como é que está sendo o seu papo com o jogador, com o André? Porque ele ainda não fez gol vestindo em jogos profissionais, fez contra a Inter de Bebedouro no jogo treino, mas ele é uma peça fundamental porque ele prende os 2 zagueiros, né? Como é que está sendo isso para não deixar essa pressão de querer marcar gols, atingi-lo durante as partidas? O André tem minha total confiança, cara. E se eu for campeão e o André não fizer nenhum gol, ele vai continuar sendo titular aonde eu estiver, cara. Então não tem... O que eu falei, né? A responsabilidade de fazer o gol não é de um jogador. A responsabilidade é do sistema. E o sistema funcionando, o André é um jogador extremamente combativo, um jogador que prende 2 zagueiros, que abre espaço. Então, taticamente, ele é útil demais, cara. Então não tem problema, não. Se o André... uma hora a bola dele entra, mas se não entrar e os resultados estiverem vindos também, ele continua contando com a minha confiança. Só para fechar essa sequência, joga a primeira fora, depois 2 em casa. Como é que você avaliou essa sequência de jogos do Comercial? Eu acho que a responsabilidade dos jogos em casa vai depender do que a gente fizer fora, né? Eu acho que se a gente largar bem fora, eu acho que a gente vem com chances aí de repente, no turno, praticamente, sei lá, se a gente largar mal, a gente aumenta muito a nossa responsabilidade dentro de casa. Então, acho que é viver cada jogo. Acho que agora o nosso pensamento é só a Inter de Limeira, é só pontuar, é só fazer um grande jogo, para depois a gente projetar aí o que nós vamos fazer contra o São José.